Boa tarde a todos. A gente está, então, na nossa segunda live da Frente de Fortalecimento dos Conselhos da Pessoa Idosa. A nossa primeira live foi para o lançamento do primeiro diagnóstico nacional dos conselhos de idosos, que a gente vai colocar depois aqui na descrição o link de acesso direto para esse diagnóstico, para quem ainda não viu, não conseguiu ler, não soube dele. Que é um documento bastante importante e é a base até da proposta dessa live da Frente de Conselhos. Então, hoje a gente vai ter a participação da Ana Lúcia Gondim, ela é advogada e assistente social, conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social e do Conselho de Direito das Pessoas Idosas, também municipal de Fortaleza. E aqui na prévia da live, ela também disse, olha, eu também sou voluntária numa ILPI, Vicentina, né? E a gente também conta com a participação do senhor José Araújo, o nosso especialista em gerontologia, também conselheiro no Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa do Paraná, é do Conselho Nacional de Saúde. O senhor Araújo, ele está em muitas frentes, né? Nacional da Saúde, não é, senhor Araújo? Já foi presidente do Conselho Estadual do Idoso do Paraná algumas vezes, enfim, tem uma experiência acumulada aí de bastante tempo e sempre soma muito com a gente. E a Carla Giacomin... Do Fórum Nacional. É do Fórum Nacional. Ah, pois é, também. Fórum Nacional do Idoso. Ele está em todos os lados. E a Carla Giacomin, que daqui a pouco está aparecendo aqui com a gente, que também vai falar um pouquinho da nossa atuação da frente. Queria dizer que quem tiver alguma colaboração e algum questionamento para fazer, pode usar aqui o chat da transmissão, que eu trago para os nossos participantes depois das falas. Cada um vai ter cerca de 15 minutos para trazer a sua contribuição. A live tem uma duração, aí, uma expectativa de duração de 1 hora, ok? Ana Lúcia, então, passo a palavra para ti, para falar um pouquinho sobre a questão da independência e a hierarquia, ou a inexistência da hierarquia, entre os conselhos de direitos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de participar desse momento, dessa live. Um pouco apertado, porque estou meio afônica, meio rouca. Mas, como falo muito alto, eu acredito que isso não vai atrapalhar, né? A gente, quando fala em conselho, como instrumento, a gente precisa falar que é um instrumento de controle social, né? E que é uma capacidade que a sociedade tem de intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado, na definição de prioridades e na elaboração de planos de ação do município, do Estado, né, e do Distrito Federal. Sendo esse controle, né, desses planos, programas, exercido pelos conselhos como mecanismo de participação popular, né, que foi instituído pela Constituição, né, de 88, para fiscalizar as ações públicas como mecanismo da democracia, concretizando a democracia participativa. A gente entende isso como a sociedade fiscalizando e controlando o Estado, eliminando aqueles modelos tradicionais e autoritários de gestão. Embora a gente diga que está eliminando, e esse modelo autoritário é super presente e a gente precisa fortemente, né, nos armar para combatê-los. Então, assim, é uma prática, essa questão da participação, do controle, uma prática de maior transparência das informações, da participação da sociedade no processo decisório, tornando o governo mais público, né, nos assuntos, o governo mais público e a sociedade mais atenta e mais cooperativa, né? Com isso, a gente possibilita o envolvimento da sociedade, através dos conselhos, nos assuntos públicos, evitando o autoritarismo, o isolamento autoritário do governo, com o objetivo de zelar pela melhor utilização dos recursos públicos, né? Recursos que são da sociedade e que deverão voltar para a sociedade em forma de serviços de interesse público, né? Democratizando a gestão das políticas públicas de assistência, de educação e de saúde. Quando a gente vê no contexto que nós temos conselhos nacional, estadual e municipal, mesmo não existindo formalmente a hierarquia entre eles, né,
porque cada ente da federação tem leis próprias, que são atribuições próprias, que lhes são atribuídas, definidas pela lei. Mas, assim, existe na nossa cultura uma influência de que o nacional está acima do estadual, que está acima do municipal, né? Embora a gente saiba que legalmente isso não existe. Mas, assim, como o Conselho Nacional tinha por atribuição orientar e apoiar os demais conselhos, isso gerou na nossa cultura vamos dizer assim, uma vinculação, uma subordinação, que, assim, os conselhos têm o cuidado de legislar e deliberarem, observando a legislação, observando o que delibera o Conselho Nacional e o Conselho Estadual. Então, os conselhos municipais se sentem na obrigação de não fazer nada, de não legislar nada, de não deliberar nada, que eles não acham que estejam totalmente de acordo com a deliberação do Conselho Nacional e do Estadual, que não tem nada a ver, né? Claro que a gente precisa ter vamos dizer, uma uniformidade no agir, porque somos conselhos que temos a mesma finalidade, as mesmas atribuições. O que nos difere são os âmbitos, né, de atuação que nós estamos inseridos. Mas são conselhos totalmente autônomos, né, independentes. Então, assim, esses conselhos precisam entender que são espaços públicos com composição plural, paritária, que é representados pelas organizações da sociedade civil e do governo do Estado. Eles têm valores que não são apenas distintos, mas muitas vezes são antagônicos, né? E isso a gente precisa entender, que os conselhos são instrumentos privilegiados para a solução de conflitos, né? Para os embates, sendo necessário que haja muito embate, haja muito diálogo, sendo que esses diálogos precisam ser bastante publicizados, né, para que fique claro como foi a construção de um acordo, como se chegou àquela definição, como se chegou àquela deliberação, para que a gente supere de uma vez aquela coisa de troca de favor, né, de clientelismo, de acordo, de cooptação. Isso a gente tem que se trabalhar para que isso não aconteça. Por isso que é importante que todas as ações sejam bastante públicas, né? Esse caráter deliberativo dos conselhos, que é, assim, de suma importância para o conselho, né? Porque o que adianta um conselho ser apenas consultivo? Ele dá sua opinião e ela não acrescenta nada se o Estado não quiser assumir, não quiser considerar. Apesar da deliberação, do caráter deliberativo do Conselho, que é o que diz, que é o que caracteriza, que aquela decisão dada pelos conselhos é uma prerrogativa do Conselho de que sua decisão deve ser observada, deve ser implementada e deve ser, implementada. A gente sabe muito bem que isso não acontece, né? Não acontece naturalmente. Carla chegou, né? Vixe, Carla, chegou totalmente fantasiada de isolamento. Que bom ver você. E aí a gente entende que, para que muitas deliberações sejam implementadas, é possível, preciso que o Conselho provoque o Ministério Público, que, na sua condição de fiscal da lei, vem impor a obrigação que o Estado cumpra determinada lei, determinada deliberação, né? Então, isso é uma coisa que não é só porque é deliberativo, está claro que vai ser imediatamente implementada uma decisão, né? Isso não garante de jeito nenhum. Quer dizer, a gente precisa criar instrumentos jurídicos que obriguem a implementação, obriguem o acatamento do seu real significado de deliberação. É como o Estatuto do Idoso, né? Tem um monte de leis, um monte de artigos que impõem ao Estado um monte de obrigação e nenhuma sanção para o fato dele não cumprir. Então, fica nessa história, a gente avança na legislação, a gente avança na teoria, mas fica
distante da prática, né? Então, se o Ministério Público não for atuante, não for parceiro, muitas deliberações ficam inócuas. Nós aqui no Ceará tivemos, eu fui também do Conselho Estadual, né? E assim, num determinado momento de fiscalização do que o Conselho estava empreendendo, a gente identificou uma situação bem precária do ILPI do Estado, que estava em completo, total desacordo com as recomendações legais para o funcionamento de uma ILPI. Então, a gente provocou e denunciou, e chamou o secretário para uma reunião no Conselho, veio, não aconteceu nada, né? Então, a gente provocou o Ministério Público, que através de um promotor bastante militante, combativo, que ele faz? O Ministério Público entrou com a ação civil pública, né? Que aí foi com isso que o Estado veio a cumprir, adaptar a ILPI às suas normas e às suas exigências legais. Isso criou uma animosidade bastante grande, porque ficaram dizendo, por que chamar o Ministério Público? Porque se não fosse o Ministério Público, não tinha acontecido nada, né? A gente tinha falado e nada tinha acontecido. Então, assim, uma grande importância que a gente tem que ter bastante claro no Conselho é que nós temos que oportunizar ao cidadão nessa prática de participar nos processos, né? De planejamento, na formulação de política, no controle de políticas públicas, né? A gente despertar nos conselheiros, na sociedade, a importância de acompanhar a melhor prática, a melhor alocação de recursos, para onde esse recurso vai, para onde ele vai para onde ele foi alocado, para onde ele foi alocado, mobilizado, né? Ele foi captado, ou então, assim, contribuir, a gente precisa, como conselho, contribuir para a relação, fortalecimento da relação, aprofundamento, Estado e sociedade, né? A gente ser força para a efetivação dessa democracia participativa, controlando, fiscalizando essas políticas. A gente, como conselho, precisa se libertar dessas práticas autoritárias, impositivas, aqueles que representam o poder, né? A gente precisa ter o exercício de favorecer a transparência nas nossas informações, né? Para que o controle seja exercido mesmo pela sociedade, né? Assim, se a gente se assumir como sujeito político, o conselheiro tem que interiorizar que ele é um sujeito político, e não um simples, ele é apenas uma peça que faz parte, né? Numa determinada situação pontual. Eu me contentar porque uma vez no mês eu vou para uma reunião e daqui um mês eu volto, né? Muitas vezes sem ter nem lembrado do que foi discutido da outra vez, do mês passado. A importância do compromisso, da continuidade, da gente ter ser canal de participação, de informação, né, de comunicação, a gente fiscalizar a execução de programas, a gente não aceitar que os programas que são realizados, coordenados aí pelo Estado, sejam de qualquer jeito, né? Muitas vezes a gente fica nessa aceitando que as coisas aconteçam como gado, né? Como gado, a gente vai, eles chegam para a gente, aí diz assim, não, se não aprovar hoje, o recurso volta, o recurso não é liberado. Pois se no programa tal não vai sair, não vai mais acontecer, porque o Conselho não aprovou. Que não aprove, que acabe, que o programa seja extinto, que não seja aprovado, sabe? Por que não mandou antes? Por que não deu tempo hábil para o Conselho avaliar? Por quê? Se é tudo tão perfeito e é tudo tão honesto, por que não? Por que a gente está sempre sendo refém, sabe? De ficar incomodado de prejudicar o idoso. Por quê? Por que você tem que passar tudo de carne de gado? Vamos nome negado, moderno, né? Tudo de gado. Abril tem que passar. Não tem que passar. A gente tem que olhar bem direitinho, porque aí tá atrás dessa pressa é que se escondem os interesses escusos, a alocação de recursos indevida, sabe? O favorecimento indevido. Então, assim, a gente precisa ter o mais importante como conselho para ter como elemento vamos dizer, de independência a qualificação dos conselheiros.
A gente precisa ter conselheiros que saibam por que estão ali. Eles têm que saber por que eles estão participando, por que eles estão participando, o que eles querem, eles têm que saber. Nós, conselheiros, temos que nos aprofundar, porque nós não podemos ser só um número. Nós temos que fazer a diferença, né? Nós estamos ali para contribuir, nós estamos ali para mostrar que nós temos que dar visibilidade às demandas. Olha, foi claro e notório como as nossas ILPIs estavam vulneráveis. Quem é que sabia dessa situação de vulnerabilidade se não fosse essa pandemia, né? Que nos expôs de uma forma tão clara de como que nós estávamos sem apoio, sem recurso, né? Trabalhando quase que, vamos dizer, na marra. Então, se o conselheiro não tiver essa clareza, que ele precisa se aprofundar, que ele precisa se inteirar de tudo, da legislação, da realidade, os conselhos serão sempre fragilizados. Instâncias fragilizadas, instâncias manipuladas, né? Manipuladas e manipuláveis. O Estado que não respeita e não reconhece a importância do conselho, ele coloca os seus elementos, os seus representantes, pessoas desqualificadas, pessoas despreparadas, pessoas que não têm nenhum acesso à gestão, né? Então, cada vez mais, essa pessoa, por mais interesse que tenha, ela não pode se comprometer com nada, de fiabilizar nada, porque ela não tem acesso. Ela não tem acesso à gestão. Então, o que vai acontecer? Nada. Então, a gente vê claramente assim, a intervenção da gestão na decisão, nas eleições dos conselhos, sabe? Mesmo com essa história, eu sou super contra que governo assuma conselho, presidência de conselho. Eu acho que quem deve assumir conselho é a sociedade. Como é que um ente controlador vai controlar eu sendo controlado? Eu sendo ente controlado, você ente controlador. Como é que isso pode acontecer? Né? Aí, com essa história de alternância, o Estado sempre, o órgão que está vinculado, no qual o Conselho é vinculado, não quer abrir mão da presidência do Conselho. Nunca. Tem que ser presidente sempre. E quando não é presidente, quando interfere na presidência da sociedade. Agora, aqui em Fortaleza, nós tivemos uma experiência incrível. O gestor mandou pessoas da sua equipe, assistentes sociais, colegas, infelizmente, ligar para os conselheiros pedindo voto para o conselheiro da sociedade. Com qual interesse a gestão faz isso? Cadê a isonomia? A isonomia não. A isenção dessa gestão. E a isenção desse conselheiro. Quer dizer, na hora que ele é presidente, ele está na mão da gestão. E vai estar a serviço da gestão. Foi a gestão que elegeu. Então, é uma coisa que não se justifica e você vê claramente acontecendo aos olhos nus, né? Aos olhos vistos. Então, assim, é importante que a gente tenha essa clareza de que nós estamos num espaço de embate, de confronto, mas que nosso embate, nosso confronto é de ideias, não é de pessoas, né? Muita gente, eu não vou ser não, porque quando eu não dou para o conselho, não é a minha praia, porque eu não gosto de gente que vive batendo boca, que vive discutindo. Eu estou discutindo ideias. Eu não tô... Depois daquele momento, é como nós advogados, né, Ariane? A gente, numa audiência, a gente se contrapõe, discute, mas quando a gente sai, somos todos colegas. Né? Assim é o conselho. Então, assim, a gente tem que entender que o debate público tem que ser incorporado com noções de autonomia, de transparência, né? De parceria, de direito, solidariedade, de pluralidade. Isso são coisas que o Conselho não pode abrir mão. Não pode abrir mão de gestar, não pode abrir mão de difundir, né? Também a gente precisa... Ana Lúcia, desculpa te cortar um pouquinho, é que a Carla está com uma dificuldade de acesso, eu só queria abrir a possibilidade dela falar um pouquinho, porque ela pode cair, ela já caiu aqui a conexão uma vez, quem sabe cair de novo. Vai concluindo. Tá. Então, o que eu poderia dizer? Okay. É que a gente... O que é que os conselhos deveriam ter orçamento próprio, né? Os conselhos não têm orçamento próprio, os conselhos não têm estrutura, não têm espaço. A gente aqui no Conselho Municipal ficou quase um ano sem visitar nenhuma entidade porque não tinha dinheiro para comprar a bateria do carro.
o combustível. E fica por isso. A Casa dos Conselhos tem uma impressora, entendeu? Então, assim, a gente percebe claramente o descaso, a falta de respeito, né? E, assim, isso eu não posso, nem quero falar para a gente, para me alongar, não ocupar o tempo, mas é que a gente precisa ter um modelo representativo inclusivo, né? Que contemple o controle de legalidade, de execução, de administrativa, né? Que a gente, a maior, vamos dizer, dimensão do controle, que a gente influencie na agenda, que a gente entre na agenda pública, né? E eu, só para concluir, eu queria lembrar aqui uma frase do Einstein, que diz: o mundo é perigoso não por causa daqueles que fazem mal, mas por causa daqueles que veem e deixam o mal ser feito, né? Então, muitas vezes, a gente, com todas as dificuldades e os estresses próprios dos conselhos, a gente não pode deixar nunca essa luta por indiferença, por medo do embate, porque senão a coisa fica muito pior. Então, era mais ou menos isso, para não atropelar muito. Carla, sua voz, essa Carla guerreira, querida, combativa, né? Vamos ouvi-la, Carla. É um prazer. Eu acho que a Carla travou de novo. Essas conexões online, elas são, às vezes a gente se prende aqui, mas eu queria pontuar algumas falas. Acho quase tudo. Eu queria apontar algumas falas da Ana Lúcia, enquanto a Carla consegue fazer a conexão dela de volta, como a gente traz essas questões que você aborda aqui no nosso próprio diagnóstico. Ele coloca lá, ele apresenta que os conselhos municipais não têm estrutura mínima física, não têm estrutura mínima de pessoal, né? E quando a gente pergunta se os conselheiros, quem que participa das plenárias, se é conselheiro. A Carla voltou? Carla, eu vou te dar a palavra, porque para evitar que a tua conexão caia novamente. Mas ela está no lugar que está pronto. Vamos lá, Carla. Aproveitar a tua conexão. Ela não está conseguindo. Bom, vou seguir aqui então. Carla, eu acho que a tua conexão não vai te dar hoje eu não sei, hoje tu não estás no lugar de sempre para fazer a live, né? Não. Bom, só retomando aqui, o que a Ana Lúcia traz talvez seja uma confusão dos conselhos, até com a questão da organização federativa, né? Aqui agora vai, Carla? Estão me ouvindo? Agora sim. Desculpe. Mas ainda pipoca. Eu não estou na minha residência, onde eu geralmente faço, ainda pipoca. Pois é, por isso corro. Eu acho que eu estou igual aos conselhos. Deixa eu falar para vocês. Com muito prazer a gente está aqui hoje, né? Eu acho que esse foi mais das contribuições que a pandemia trouxe, que foi revelar a fragilidade dos conselhos, né? Dos conselhos de defesa dos direitos da pessoa idosa. Eu tive a oportunidade de conhecer a Ana Lúcia, seu Araújo, ainda quando eu era presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, e não que naquela época fôssemos muito potentes, digamos assim, mas nunca fomos tão frágeis, né? Vamos pensar dessa forma. E uma das coisas que a gente sempre bateu na tecla é a necessidade de os conselheiros se fortalecerem, porque o conselho ele reflete a força dos seus conselheiros. Então, se o conselheiro se intimidar, De novo a conexão tá voltando. Mas, enfim, eu queria retomar aqui a minha fala sobre talvez essa confusão dos conselheiros com essa organização federativa que a gente tem, né, em determinadas matérias, né, em que o município depende do Estado, que depende da União.
E aqui, para conselhos, não existe isso. Cada conselho, ele é independente, e o que a Carla estava falando ali, que a conexão cortou, é sobre a necessidade que a gente tem, e que ficou tão claro agora na pandemia, né, de que a gente construa base sólida para os conselhos. E essa base sólida, ela vem através dos conselheiros, né? Vamos tentar de novo, Carla? Exatamente. Vamos tentar. Eu vou tentar ser breve para não ficar interrompendo vocês, tá? Vocês perdoem. Mas eu queria dizer isso, quer dizer, o conselho ele reflete a força e a coragem dos seus. E o dono do conselho, o verdadeiro dono do conselho, chama-se direito da pessoa idosa. Então, seria fundamental a conexão não vai ficar firme, eu acho. Mas, enfim, como eu já participei de algumas lives com a Carla e a gente está aí sempre debatendo na frente, acho que eu consigo passar um pouquinho, pelo menos, da visão que ela tem e que é compartilhada com todos nós, né? A necessidade da gente fazer uma base sólida para os conselhos através da capacitação dos conselheiros. A gente sabe que existem conselhos muito pequenos, em situações muito distantes da nossa aqui, né? Eu do Conselho Estadual de Santa Catarina, nem me apresentei, mas eu do Conselho Estadual de Santa Catarina, Ana Lúcia lá de Fortaleza, o seu José Araújo do Paraná, a gente tem ainda uma estrutura, mas se a gente pensa em conselhos menores, como é que ficam esses conselheiros? Muitas vezes os conselheiros são pinçados, eles são pescados na sociedade para vir compor o conselho, e chegam ali que eles caem de paraquedas. Eu tenho conhecimento de municípios aqui em Santa Catarina que a mesma pessoa que compõe o Conselho do Idoso, ela está no Conselho da Mulher, ela está no Conselho da Criança e Adolescente, ela está no Antidrogas, ela está em todos, porque não tem sociedade civil suficiente, né? Ou não tem sociedade civil com interesse, né, em participar dessas frentes de discussão. E quando vem, não conseguem compreender a magnitude da necessidade do seu trabalho. Acham que é só ir na plenária. E uma outra questão que a Ana Lúcia aponta, e que eu vou passar para o seu José Araújo, já que ele fala também sobre isso, é muito fácil a gestão, né, estadual, municipal, mandar algo para o conselho para ser deliberado e votado em 48 horas, em 15 dias, sem considerar a agenda do conselho. Porque o conselho geralmente se reúne em uma plenária mensal, depois os grupos de trabalho se reúnem, né, conforme vem a demanda, e aí mandar algo para ser definido, sem passar por plenária, sem passar por uma discussão longa, ou sem dar tempo para isso, né, responda em 24 horas. Eu sempre sugiro que retorna o pedido com um ofício dizendo, você me mandou hoje, eu não consigo responder até amanhã, registra isso, e quando vier a plenária, registra em ata, porque os conselheiros são responsáveis por essa demanda que vem, mesmo que em 24 horas. Então, ele tem que dar o retorno para dizer, eu não fiz porque você não me deu tempo hábil. Né? A gente precisa aprender a construir defesa. Né? Eu e a Ana Lúcia aqui como advogada, a gente sempre sabe, a gente tem que trabalhar construindo defesa. Então, quando a coisa vem sem o tempo prévio, né, sem o tempo mínimo, a gente tem que voltar para a pessoa e dizer, calma lá, não fiz, não foi por minha culpa. Não fiz porque vocês não me deixaram fazer. Né? E começar a tornar isso público. De alguma forma, isso tem que ir para fora. A gente trabalha a gente para a gente mesmo, né? Os conselhos ainda trabalham muito fechadinhos. Mas, enfim, eu não vou me alongar. Eu prometi que hoje eu só ia ficar aqui de bate-bola. Eu vou passar a palavra para o seu José Araújo e depois a gente faz uma conversa entre nós três. Pode ser? Seu José Araújo vai falar para nós um pouquinho sobre os fundos e a independência que a gente tem, a gente deveria ter dentro dos conselhos com relação ao gerenciamento desses fundos. É com você, meu querido. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem aí, nos veem pelos meios de comunicação social. Queria cumprimentar a Ana Lúcia, a Ariane, a doutora Carla, que infelizmente está com uma internet ruim. Esse é um dos grandes problemas nossos da atualidade, né? Porque tem muita gente usando a internet e aí ela acaba ficando fraca para todo mundo. Mas, então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre a função deliberativa do Conselho. E eu gostaria de iniciar
na Constituição Cidadã de 88, quando no artigo 1º, ela diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união insolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E aí vem os fundamentos, mas eu quero ir direto para o parágrafo 1º, do artigo 1º, parágrafo único, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. E aí, gente, nesse advérbio diretamente, é que nos encontramos os conselhos, os conselheiros. Nós fomos colocados, veja só a importância que o legislador deu para os conselhos. Nós fomos colocados no 1º artigo da Constituição, lá no parágrafo único. Então, acho que por aqui a gente já pode ter uma ideia da importância que nós devíamos ter e não estamos tendo. Nós precisamos falar isso com todas as letras, gritar para todo lado, que nós temos um crescimento, né, um nascimento, um crescimento dentro da própria Constituição. Claro, e depois a gente vai lá para a Lei 8842, de 94, veja só, 88 foi a Constituição, 94 é que surgiu a primeira lei, que dispõe sobre a política nacional do idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso, além de dar outras providências. E ela diz o seguinte: no artigo 6º, os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos, compostos por igual número de representantes dos órgãos e entidade pública e de organizações representativas da sociedade civil ligada à área. Esse é o artigo 6º. E se nós formos para o artigo 7º, ele complementa essa deliberação dizendo o seguinte: diz o artigo 7 que compete aos conselhos que tratam o artigo 6º dessa lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e avaliação da política nacional do idoso, no âmbito de suas respectivas instâncias político-administrativas. Ou seja, além de serem deliberativos, os conselhos, eles são também fiscalizadores, acompanhadores e avaliadores da política do seu âmbito com relação à pessoa idosa. Dessa forma, gente, nenhum conselho da pessoa idosa pode ser criado legalmente se não constar da lei a obrigatoriedade de ser deliberativo. Se existe algum conselho a nível nacional do idoso que não é deliberativo, está contrariando toda a legislação que nós já citamos. Pois é lamentável que justamente aí em Santa Catarina, mas nós vamos resolver isso logo, logo, se Deus quiser, né? Em função do que eu já expus até agora, falar das deliberações do plenário. As deliberações do plenário, portanto, obrigam, por ele ser deliberativo, e ele não ter que prestar conta para ninguém, a não ser para a legislação, e aqui é bom deixar claro que o Conselho não pode deliberar contra a legislação. Então, se a legislação já existe na porta, o Conselho não pode deliberar contra. Então, essa era até uma dúvida de alguns conselheiros aqui do Paraná. Não podemos. Tem uma lei municipal que diz isso, nós só podemos trabalhar dentro dessa lei. Então, nós precisamos ter legalidade nas nossas deliberações, e elas vão obrigar todo mundo a cumprir. Nós tivemos aqui em Curitiba, agora, no Conselho Municipal, uma deliberação criando um gabinete de crise para atender as ILPIs, diretamente. E aí a gente colocou o gabinete do prefeito, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, etc., etc. E aí o jurídico da prefeitura veio nos contestar se nós teríamos direito de estar determinando ao prefeito o que fazer. Eu falei assim, quem está determinando o que nós devemos ou não fazer é a lei que o prefeito assinou, promulgou. E lá está escrito, no artigo 1º isso, no artigo 3º isso, no artigo 4º isso. Então,
Eu acho que o procurador devia ler a lei antes de vir nos questionar. Aí a reunião meio que terminou assim e ficou a questão aí dessa forma. Mas é preciso se impor, gente. Se nós não nos impusermos, quem é que vai fazê-lo? É nós que temos que fazer. Bom, as deliberações do Conselho, ela obriga o cumprimento de todos, com conhecimento ou sem conhecimento. Não adianta alguém falar, mas eu não sabia dessa deliberação. Não. A deliberação obriga a todos. Isso é um princípio de direito que a gente não pode deixar de lado, né? Quando eu digo todos, incluímos inclusive o governador, o prefeito, até o presidente da República, porque nós somos deliberativos e essa deliberatividade tem custo. Se o conselheiro delibera de forma errada, a entidade usa o recurso de forma errada, vai sobrar para o conselheiro, vai sobrar para a entidade, que vai ter que devolver o dinheiro, e o conselheiro que deliberou de forma errada, o Tribunal de Contas do Estado, ou da União, vai exigir uma multa desse conselheiro. Não é muito tranquilo ser conselheiro, porque traz responsabilidade. Conselheiro, ele não tem chefe, né? O conselho não tem chefe, o único chefe do conselho é exatamente a conferência e mais ninguém. Nós temos que obedecer às legislação, o que vem deliberado pelas conferências, temos que trabalhar essa questão e ele é o nosso guia, o nosso chefe. Bom, para ter legalidade na deliberação, é preciso que ela seja pública. Então, não adianta o Conselho deliberar e esconder na gaveta. Isso não vai ter valor nenhum. É preciso colocar no Diário Oficial, é preciso colocar nos quadros de aviso, é preciso colocar no site do Conselho, se tiver, ou da Prefeitura, enfim. Tem que publicizar, porque senão não tem valor jurídico. Bom, pelo exposto, conforme a lei, os conselhos são deliberativos, fazem supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e avaliação da política nacional do idoso no seu âmbito. Ou por outro, os conselhos da pessoa idosa são órgãos colegiados, legalmente constituídos, possuem caráter permanente e deliberativo, com funções de formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução das políticas públicas, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. E aqui nós estamos falando de política pública para a pessoa idosa no município. Deixar bem claro isso, né? Portanto, o objetivo dos conselhos é o controle social da gestão pública, para que haja um melhor atendimento à população. Por exemplo, o político é eleito com uma plataforma que, ao longo do tempo, pode perder o sentido. E aí entra o conselho, a comunidade, para tentar alterar esse programa. Ele se elegeu dizendo que ia fazer um posto de saúde na Vila Tal, mas a Vila Tal acabou sendo despovoada porque o espaço ao lado estava melhor e agora o posto tem que sair nessa vila ao lado e não mais naquela original. E alguém tem que falar para o prefeito, você precisa mudar esse negócio aí, porque senão você não vai atender a população. Então, é para isso que o conselho existe, para fazer essa gestão junto com a gestão executiva do município. Bem, algumas questões para os conselheiros, principalmente da sociedade civil. O poder de deliberar pode trazer consequências, como eu já disse. Então, é preciso ter consciência do que se vai deliberar, porque senão você pode ter problema, inclusive, com o seu CPF. Outra coisa, a decisão do conselheiro, embora seja política, deve estar baseada em informações da área técnica, ou do governo, ou da sociedade civil, aquelas entidades que têm possibilidade de fornecer ao seu conselheiro as informações técnicas necessárias para subsidiar a decisão política do conselheiro. O conselheiro não decide tecnicamente uma questão. Ele não pode falar, não, essa casa vai cair, essa casa não está bem construída. Ele não pode falar que determinada questão financeira é de um jeito ou de outro. Ele não tem que se meter com isso. O que ele tem que saber é que a decisão política dele tem que privilegiar a pessoa idosa do seu município. E esse é o fundamento, porque muita gente me fala, mas o conselheiro ele precisa entender
das técnicas. Eu digo para ele, vai entender de engenharia civil, vai entender de financiamento, de contadoria, vai trabalhar nesse sentido. De que forma? Nós não somos preparados para isso. Talvez alguns de nós, eu vejo aqui duas advogadas que poderiam, talvez, num determinado momento, estar interferindo, dizendo, não, peraí, politicamente e até legalmente a gente tem que seguir esse caminho. Mas não é sempre que a gente dispõe, né? Eu me lembro que eu estava numa reunião, certa vez, fora aqui do Paraná, era inclusive lá no Nordeste, e a secretária de assistência social, na hora do almoço, sentou-se do meu lado. E a gente estava trabalhando a questão mesmo dos conselhos. E ela me disse assim, o que o senhor acha do meu motorista, da minha secretaria, ser conselheiro? Eu falei, mas qual é a dúvida que a senhora tem? Não, ela disse, eu não me sinto confortável, porque ele não tem preparo para ser conselheiro, e aí eu acho que isso também a gente precisaria ver. Aí eu disse para ela, na verdade, eu meio que explodi com ela e falei assim, olha, secretária, eu não sei a senhora, mas eu prefiro ter um motorista de meu conselheiro, porque ele vai me trazer a realidade lá do bairro onde ele mora, da cidade onde ele vive, e vai caber a mim e a senhora e aos outros que têm mais conhecimento deliberar sobre isso, e a ele também. Então, eu não quero um conselheiro que vai ser técnico, eu quero um conselheiro que vai politicamente ver o que é melhor para o idoso, o que é que está faltando e que precisa ser deliberado. Aqui em Curitiba, nós não tínhamos no Conselho de Assistência Social moradores de situação de rua. Aí eu briguei muito e conseguimos colocar moradores em situação de rua como conselheiro. E alguns torciam o bigode quando ele falava, mas ele falava de uma realidade que nós não vivíamos. Ele falava de uma situação de guarda urbana maltratando, não permitindo que ele passasse em determinada rua, quando a nossa Constituição garante o direito de ir e vir. Então, sabe, são questões que nós temos que pensar como conselheiro. Bom, eu vou continuar porque eu já passei do meu limite do tempo, eu acho. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do fundo, né? O fundo público da pessoa idosa, com a criação do fundo, o Conselho passou a ter um funcionamento muito mais completo, né? Ele ficou com o seu funcionamento bem robusto. Por quê? Porque agora, com os recursos do fundo, a plenária pode julgar mais benéfico com esses recursos que vai atingir a maior parte das pessoas idosas. Isso sem interferência do executivo. Lembre-se, o conselho é autônomo, ele não tem chefe, exceto pela conferência. A questão do fundo da pessoa idosa traz algumas questões para análise. É preciso uma deliberação do conselho definindo onde os recursos do fundo podem ser utilizados. Porque se você não tem isso, você não tem como deliberar o uso do recurso. E vai ter que cada vez estar deliberando. Então, é bom já ter. Você tem uma lei que diz quais são as fontes de financiamento do fundo. Depois você tem um decreto regulamentador dessas fontes. Mas você não tem no decreto, na lei, muitas vezes, a maior parte das vezes, a definição de onde gastar o dinheiro, porque, aliás, essa é uma atribuição do Conselho. O Conselho é que vai definir onde ele deve gastar os recursos que tiver no fundo. Bom, então é preciso uma deliberação do Conselho definindo onde os recursos podem ser utilizados. É preciso também aprovar um edital abrindo a possibilidade das entidades acessarem o fundo através de projetos a serem avaliados pelo Conselho. Porque as entidades podem ter lá um fomento, né, e que o Executivo precisa conhecer e o Conselho precisa conhecer. Né? Com a Lei 13.019, a gente tem 2 ou 3 formas de contratação com a sociedade civil. Uma delas é o fomento, que a entidade apresenta um projeto, a outra é o chamamento, que o órgão público apresenta
uma necessidade para que seja coberto pela sociedade civil. E ainda tem o termo de cooperação técnica, que não envolve recurso, mas também faz parte de uma contratação. Bom, a partir da criação do fundo, houve uma corrida das entidades para serem conselheiras, para poder acessar com mais facilidade os recursos. Isso aqui é uma questão que nós precisamos analisar dentro do conselho, porque se antes era difícil encontrar conselheiros, né? Às vezes o conselho tinha que abrir o edital várias vezes para completar o número de conselheiros. Agora é bem rapidinho, as entidades vêm rapidinho porque tem recurso e eu quero recurso. A gente precisa trabalhar essa questão, porque eu não devo ser conselheiro para usar recurso do fundo na minha entidade. Aliás, a minha entidade, a minha presidência, eu sou secretário-geral da minha entidade, né? Eu tenho uma presidência, tenho uma diretoria, eu sou secretário-geral, e quando eu fui destinado para ser conselheiro representando a entidade, eu fiz uma carta de demissão, assinei e deixei com o presidente sem data. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei, não, é que quando a entidade entender que eu não estou agindo de acordo com os princípios da entidade, pode me demitir, é só botar a data aí e me avisar que eu não sou mais conselheiro. Claro, eu não vou ficar defendendo a minha entidade lá no meu conselho em detrimento das outras. Eu tenho que ter essa consciência de cidadania, de ver o que é. De repente, a minha entidade não merece aquele recurso e a outra do lado merece. Eu vou votar para que a outra tenha. Então, é bom ter em mente, gente, que conselheiro não é conselheiro de entidade. Assim como conselheiro governamental não deveria ser da secretaria, embora a gente saiba que os conselheiros do governo, eles são instruídos, e eu não vejo nenhuma dificuldade nisso, para votar nos projetos do governo. Tudo bem, sem problema nenhum. Por isso que nós somos paritários, e há algum tempo a gente também é presidente, tem voto de Minerva e pode decidir essa parada aí. Bem, também o poder público instrui seus conselheiros, né, a votarem pela liberação de recursos para a sua secretaria. Não que isso não possa ser feito, mas é preciso deixar claro que as políticas setoriais precisam ter seus orçamentos próprios e só pontualmente os recursos do fundo podem ser alocados para cobrir alguma questão. O fundo não deve ser utilizado como caixa rápido do Banco do Brasil, que a pessoa chega com um cartão, saca e vai embora. O fundo não foi feito para isso, não deve ser utilizado dessa forma. As políticas setoriais têm que ter seus próprios orçamentos, e isso está na lei, gente. Não é eu que estou inventando moda, não. Está na lei. É preciso que as entidades, as políticas setoriais tenham seus recursos próprios. Pontualmente, a gente pode participar com o fundo. Outra coisa, é bom lembrar... Araújo? Oi? Diga. Eu posso trazer alguns questionamentos do pessoal que está assistindo? Pode, claro, claro. Teve uma discussão aqui no chat com relação ao poder deliberativo, ao poder de fiscalização e o executivo. Teve uma discussão aqui que o pessoal acha que o Conselho deve ser executivo. Eu queria pedir para a Ana Lúcia só falar um pouquinho disso, e depois eu tenho uma pergunta para o senhor Araújo, pode ser? Claro. Podemos fazer assim, porque a gente tem 10 minutos para terminar. Ana Lúcia, existe essa possibilidade de nós, conselheiros, sermos executivos de políticas? Não concordo, não. Eu acho que o papel do conselho é de provocar, de sugerir, mas não executar. Eu acho que o conselho não tem essa característica de executivo, né? Ele tem de fiscalizar o executivo, mas ele ser executivo, não. Eu acho que isso aí não cabe a nós, como conselho. Papel do executivo. Eu acho que a gente estimula, sugere, propõe. E aqui é bom deixar claro o seguinte: quando o conselheiro é cooptado pela gestão para fazer parte de uma comissão da gestão, ele perde a condição de ser conselheiro. Ele não pode estar com um pé numa canoa e um pé na outra. Ele é do conselho, ele é deliberativo e ele não é executivo. Portanto, ele não tem que participar de nenhuma comissão do executivo, porque muitas vezes já vi isso acontecer.
chama o conselheiro porque aí, na hora de votar, esse conselheiro vai ter que votar com quem? Com aquilo que eles deliberaram lá. Então, o conselheiro não participa de modo algum da gestão. O seu Araújo, ele fala com uma paixão que dá até, assim, uma vontade de correr em Curitiba e dar um abraço nele, não é? Eu fico sempre, assim, admirada. Eu digo que ele é o meu muso dos conselhos, ele é mesmo. Eu queria só fazer uma ponderação aqui, que isso vem me chamando muita atenção desde que todo esse movimento nacional começou. Eu sempre lembro, quando a gente faz as lives, de uma conversa que eu tive uma vez na universidade. Um professor entrou na sala e deu uma bronca na turma toda, porque a gente saía mais cedo da aula, porque a gente não ficava na aula, porque a gente não participava da aula. Só que quem estava ouvindo a bronca era justamente quem ficava na aula, quem não saía da aula, quem estava na aula. A gente sempre dá bronca em quem não precisa ouvir a bronca. A gente sempre fala para quem já sabe do que a gente está falando. Vocês não concordam com isso? Então, seu Araújo, a pergunta aqui é: como é que a gente chega em quem precisa levar a bronca? Essa é uma situação muito complicada, porque eu estou cansado de ser convidado, por exemplo, a fazer uma fala, e aí a pessoa que está coordenando a fala diz assim: olha, seu Araújo, o senhor me desculpa, eu esperava um público bem maior, mas infelizmente... Aí eu sou obrigado a interromper a pessoa e dizer: me perdoe de fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Os importantes estão aqui. Quem não é importante é quem não veio. Não vou perder tempo com quem não veio. Então, eu acho que é essa a questão. Nós precisamos privilegiar aqueles que estão presentes e não fazê-los caixa de pancada quando quem está em falha é o outro, né? Por exemplo, olha, o pessoal do governo não veio na reunião e agora como é que fazemos? Olha, nós temos número legal, nós podemos continuar. Se o governo não veio, vai ser ótimo para nós vamos deliberar contra o governo um monte de coisa. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, é por aí, sabe, gente? Ana Lúcia, como é que a gente pode, na hora que o seu Araújo fala assim, porque as associações, a sociedade civil, elas começam a vir para o conselho no momento que o conselho tem fundo. Eu sempre imagino assim, que se a sociedade civil ela fosse unificada, né, se conseguissem conversar entre si, até todos aqueles que têm interesse em captar fundo para algum projeto seu, todo mundo seria atendido. Não sei qual é a tua experiência, mas será que não falta também um pouco de união entre a sociedade civil? Eu não sei se seria desunião, né? Eu acho assim, que a gente, na nossa realidade, aquelas entidades que têm mais organização, que tem mais, porque assim, no nosso, a gente fica captando o que a gente perde no fundo. A gente pede um certificado para captar o recurso, né? Quer dizer, quem vai correr atrás do recurso é a entidade. Então, assim, no nossa experiência, a gente tem percebido que são sempre as mesmas que captam recurso, né? Aquelas que têm maior organização. Inclusive, a gente já pensou como entidade de reunir esses menores para a gente dar aquele apoio em termos de organizar, sabe? Porque para nós não interessa que só aquelas mesmas se beneficiem, porque desse jeito nós estamos enfraquecendo a rede, nós estamos enfraquecendo a nossa sociedade. Como é que eu vou ser? Eu vou me impor, eu vou ser alguém que faça a diferença se eu não tenho o básico, se eu ainda entendo que para eu conseguir alguma coisa eu tenho que ser amiga do rei, né? Aquela história, ser amiga do rei. Então, assim, isso para nós tem sido uma preocupação da gente capacitar essa rede, sabe? Até porque eu já fui do Conselho Estadual, do Municipal é a segunda vez, no Estadual também fui 2 vezes, presidi os dois, eu presidi o Municipal e presidi o Estadual, né? E, assim, a gente fica um pouco achando que a gente é muito... sempre a mesma pessoa. Mas, assim, é tão complicado numa entidade que tem poucas pessoas, assim, mais disponíveis para esse tipo de atividade. Como
como é que diz, na gestão passada, no colegiado passado, a representante da entidade que eu represento, a gente combinava com ela, quando via que ia ser aprovado determinado projeto, chamava nós, umas 3 entidades, e olha, você não vote, você vote contra. Aí, no outro dia, ela votava a favor. Quando eu via, votei, porque minha filha era só eu que ia ser contra. Meu Deus, está na ata que a entidade foi contra. Não, eu não acho isso, não. Então, assim, a gente precisa desse pai. Eu digo, não, eu vou voltar, porque senão a gente vai sujar a nossa imagem de entidade. Assim, que é mais, como é que a gente diz, mais vigilante, né? Porque, quer dizer, deixa eu passar tudo, porque eu não quero me incompatibilizar, porque eu não quero discutir. Não, eu não vou falar isso quando a gente começa a discutir. Não, eu não vou falar, porque o coordenador da política é do Conselho. Ele era, até a gestão passada, presidente do Conselho. Então, eu não vou me colocar para não criar um clima desagradável, porque quando eu precisar, ele não vai facilitar. Então, essa política do toma lá da cá, né? Essa troca, essa coisa de compadrio é que a gente tem que acabar. Tem que acabar, senão a gente não avança. A gente tem que ter a consciência que o nosso trabalho é de suma importância. Nós estamos exercendo uma cidadania que nos é garantida pela lei maior, né? Que é a Constituição. Então, por que eu tenho que fazer concessões esdrúxulas? Né? Concessões a gente faz em todo acordo. Eu recuo para ganhar lá na frente. Mas coisas que vão diminuir a minha militância, que vão diminuir a força da sociedade, a minha chance de fazer diferente, a minha chance do idoso ser protagonista, por que eu vou, né? Mas isso é um processo que, apesar de 30, 40 anos, ainda está muito incipiente, né? A gente vê que, ano passado, um Conselho Nacional é destituído, a presidente é destituída, quer dizer, sem, né, do nada. Eu quero, acabo e tudo. Como é que isso pode? Né? A gente fica... E o que a gente fez? Algumas manifestações, e o que aconteceu? Nada. Sabe, né? que quando tu fala da organização e da busca do protagonismo, até saiu um comentário aqui, e que, para mim, assim, demonstra como é importante a sociedade civil estar representada. Florianópolis montou um comitê de crise do Covid, em nível municipal, né? E chamou gente de todos os lados, representação de todos os lados, mas o Conselho Municipal da Pessoa Idosa não foi chamado. Sendo que é uma epidemia que o que mais morre é o idoso. É o idoso, né? Quer dizer... Aí o Conselho Municipal do Idoso, quando foi pedir a sua cadeira, disseram que não. Dentro do próprio Conselho Municipal tem a discussão se o Conselho tem que estar lá ou não. Então, são questões assim que, para a gente que está no dia a dia, são tão bárbaras, né? Que são tão assim, cortadas no facão, que a gente não consegue nem... Veio a Maria Joana, que é uma das conselheiras, e uma outra conselheira veio conversar comigo e dizer, pode uma coisa dessa? Não pode, mas como é que faz agora? Né? Vai lá discutir na porta? Nem lembra que você existe, né? Nem lembra que o segmento existe. Quer dizer, o segmento que foi mais para, como é que se diz? Mais atingido nesse momento, né? E aí, não tem voz nenhuma. E não é possível. A gente é um barulho. Eu queria só contribuir com relação à questão da captação direta. Aqui no Paraná, tanto no estadual quanto no municipal de Curitiba, nós instituímos, quando a gente constituiu essa forma de captação, a gente fez uma deliberação, a gente retém 10% do valor arrecadado justamente para a gente poder atender as pequenas entidades que não têm esse poder de captação, não tem organização suficiente para fazer a captação direta. Dessa forma, a gente está ajudando também as pequenas. No Fórum Estadual daqui do Ceará, é retido 10%. No do município de Fortaleza, não. Fica todo para a entidade que captou, né? E assim, a gente fica vendo que acaba ficando concentrado numa mão de uma minoria, né? Aquela que é mais forte, que leva mais recursos. Né? E aquela que o Estado está por trás, é aquela que o poder público elege para captar para ele, para o programa dele. Isso é que eu acho pior. É uma entidade ser a captadora do município,
Como é que pode? Você vê que aquele ali, o fundo, é um espaço da sociedade, é um espaço de captação de recursos da sociedade, para fortalecer a sociedade. Como é que eu arranjo uma entidade da sociedade para captar para o Estado? Eu acho isso um total desvio de finalidade. Total, eu acho. E a questão vai ser sempre uma luta muito grande, e é bom deixar claro isso, porque senão dá a impressão que está tudo resolvido, está tudo acertado. Não tem nada resolvido, não tem nada acertado. Os conselhos são um peso e que tem como contrapeso o executivo. Então, a gente vai estar sempre nesse balanço aí, entendeu? É uma luta constante, porque quem ganha uma eleição, ele fala para você, eu ganhei a eleição, vou fazer do jeito que eu quiser. Aí você diz, não, mas nós temos na Constituição que a gente tem que interferir nisso. Então, esse diálogo com o Conselho e a gestão tem que existir. Eu não estou aqui, de forma nenhuma, propagando uma disputa entre o Conselho e o Executivo. Pelo contrário, nós precisamos trabalhar juntos, eu preciso dialogar com o Executivo e o Executivo precisa dialogar com o Conselho para a gente poder fazer aquilo que melhor vai atender as pessoas idosas do nosso ambiente, do nosso ente. Então, deixar claro que essa luta ela é perene. Quando sai um gestor e entra outro, começa tudo de novo. E quando saem os conselheiros da civil e entram novos, começa tudo de novo. Nós temos que preparar esses conselheiros. É uma luta eterna, como diz a Carla, né, como Sísifo, que ficava empurrando a pedra de dia lá para cima do morro, como castigo por ele ter desobedecido os deuses lá, do grego, e de manhã a pedra está embaixo de novo, tem que empurrar de volta. Conselheiros, vamos empurrar a pedra todos os dias, não vamos desistir nunca. É isso aí. Eu só tinha mais uma... Quando eu falei lá na União, na verdade, a palavra que eu tinha anotado aqui era articulação. A gente precisa se articular, né? E aí vem os exemplos que o José Araújo e a Ana Lúcia falam. Tem uma última questão que eu sempre gosto de colocar, e o seu Araújo, nós dois aqui, a gente defende isso junto em tudo quanto é grupo que a gente participa, porque eu acho que a Ana Lúcia também vai nesse sentido. A gente teve um desmonte do Conselho Nacional do Idoso, através de um decreto, em que a sociedade civil perdeu muito o seu poder de fala. O próprio governo também perde, no momento em que ele perde a representação setorial, ou seja, os ministérios não estão lá. Mas essa mudança no Conselho Nacional do Idoso, ela é legal. A gente não pode dizer que ela foi ilegal ou que ela foi irregular. Por quê? Porque o Conselho Nacional está determinado no decreto. E qualquer decreto pode vir suplantar outro decreto. Então, aqui a dica principal se existem conselhos municipais formados por decreto, a bandeira número 1 desse conselho municipal deve ser transformar esse decreto em lei. Porque para tirar uma lei, só outra lei. E aí a tramitação é mais difícil. Né? Então, assim, hoje o que acontece no Conselho Nacional do Direito da Pessoa Idosa aconteceu com regra e aconteceu com base jurídica. A gente não pode dizer que não. A gente não pode dizer que não, e não quer dizer que eu concorde com isso. A única coisa que nós não podemos deixar de registrar, Ariane, é que perfeitamente o decreto estava de acordo. Ele só não está de acordo por ter destituído um colegiado legalmente constituído. Sim. Ele vai ter plena validade no próximo colegiado. Mas esse que ele destituiu foi uma forma errada de aplicação do decreto. Então, é perfeitamente legal. É ilegal a destituição de um colegiado normalmente eleito. No momento que existem portarias nomeando as pessoas não podem ser desnomeadas só por... Não pode retroagir. Tem processo para isso. Não pode retroagir para poder valer, né? Para prejudicar. Então, aqui a gente teve essa preocupação. Todos os nossos 2 conselhos hoje são regulamentados por lei. Eles não são mais... A gente tinha muito medo, né? Porque hoje um governo é sensível à questão. Amanhã não é. Então, eles, com todo o amparo, a força de lei, aprontam, né? Fazem o que querem, vivem tentando. É um embate, é um desgaste. É porque a gente faz de conta que
que não está se incomodando. Mas é assim, é um estresse enorme. Por exemplo, está em orçamento, está no momento do orçamento, de discutir a lei anual, o plano da lei orçamentária anual. Nada. Aí chega sexta-feira, aí diz assim, olha, segunda-feira é o último dia de vocês mandarem alguma sugestão. É piada, né? Aí a gente ainda se submeteu a se reunir na sexta, ainda pedi para se reunir ontem, no domingo. Aí o que acontece? Manda a planilha. Não manda a planilha. O que teve no ano passado, no orçamento do ano passado? Porque nós entramos esse ano. Cadê? Não aparece. Ai, não. Ai, eu mandei. Não mandei. É uma coisa proposital. É assim, uma coisa para fragmentar, para agilizar, para estressar e para que as pessoas desistam. É a história mesmo da pedra. Se a gente não tiver a consciência de que todo dia você tem que fazer aquilo, você desiste. Desiste. Só quem fica são as velhas pedras. As velhas pedras, porque já estão lá dentro, porque construir os espaços, porque construir os fóruns, né, Araújo? Construir as lutas. Porque quem entra não tem essa, como é que eu diria, essa cachaça, né? Essa vontade, não tem. Ah, não, eu vou ficar no lugar, eu sou voluntário. Ainda diz assim, tu ganha nada, tu não ganha nada, e vive desse jeito. Deus me livre, eu estou no hospital. Então é complicadíssimo, né? É preciso gostar. É preciso gostar muito. Gente, a gente está em 1h06 de live. Sabe o que eu falo muito, Ana Lúcia? O pessoal perguntava para mim o que tu ganha sendo conselheira estadual. Eu digo, ganho? Toda vez que eu vou na reunião do conselho, eu perco R$50 de estacionamento. É isso? Não tem ganhar aqui, né? Porque o nosso conselho ficava numa secretaria que a gente não conseguia estacionar, porque era proibido o conselheiro da sociedade civil estacionar dentro do pátio da secretaria. Então, eu não ganhava nada, pelo contrário, eu perdia dinheiro em cada reunião que eu ia, né? Então, assim, tem situações que eu acho que a gente tem que começar a falar. Mas, de volta, a questão da criação dos conselhos por lei e do fundo, porque os fundos, a maior parte, são criados por decreto. Então, tem que ter a lei de criação de fundo e a regulamentação, porque senão fica tudo muito... A gente anda... Não adianta, a gente vai carregar pedra e, às vezes, a pedra, quando cair, ela vai fundo, ela não vai ficar aqui, ela vai ser enterrada. Então, a gente tem que criar essa consciência coletiva, né, de que nós precisamos ter esse arcabouço jurídico, essa segurança jurídica para a gente poder atuar. Porque, senão, nem toda a cachaça do mundo, nem todo, né, vício pela questão social vai segurar a gente. Tem uma hora que a gente desiste. Né? Mas eu queria deixar aqui os últimos minutinhos para vocês darem suas palavras finais e depois eu encerro. Eu quero só dar alguns recados paroquiais aqui para o pessoal que está vendo a gente. Ana Lúcia, tua palavra aí de encerramento. Teu áudio está fechado. Você precisa... Foi ótimo, mais um momento, né, de partilha, de aprendizado. Foi uma pena a gente ter se privado da fala da Carla, tão pertinente, né, tão aguerrida, mas eu acho que nós estamos ainda muito distantes do patamar que a gente deseja estar, né, enquanto sociedade, enquanto militância. Mas, assim, a gente, quando olha para trás e vê que está no lugar que está, a gente acha que já andou bastante, né? Claro que muitos momentos nos desanimam com o comportamento de alguns gestores que não respeitam, desconhecem a legislação, que é arrogante, que acha que pode tudo. Mas, assim, depois, quando a gente analisa, a gente percebe que essa pessoa é frágil, né? Essa administração é frágil, porque cidadania é o cumprimento da lei, é o respeito das instituições, né? E dos espaços democráticos. Então, quem não respeita a democracia e quem não vive em democracia não tem direito a ser chamado de cidadão, né? Então, a gente luta por isso, por essa cidadania, e a gente está junto para construir sempre essa sociedade justa para todas as idades, né? E que o idoso possa ter o protagonismo que ele merece. Foi ótimo, prazer e obrigada aqui pelo momento. Seu Araújo? Ariane, te conhecer, né? Eu não tinha te conhecido. Não.
Foi rever, só rever, né, Araújo? A gente já se conhece. Obrigado, um abraço para você. Obrigada. Senhor Araújo, as suas palavras finais neste dia, né? Eu queria aproveitar e dizer que eu sempre fico com a impressão, né, de estar trabalhando em causa própria, né, porque tenho 76 anos, no dia 13 de setembro, está bem pertinho, vou fazer 77, mas eu vejo que eu, inclusive, não teria coragem de receber a minha aposentadoria no final do mês se eu não fizesse nada pelo outro. Eu preciso fazer, eu vou fazer isso até morrer, porque é uma questão de cidadania para com esse país que nós tanto amamos, né, que é tão judiado por alguns, mas é a nossa pátria querida. Eu já morei no exterior por alguns 2 anos e a saudade de voltar era tão grande que eu acabei rompendo o contrato, voltando embora. Por quê? Porque esse aqui é o meu país, eu adoro esse meu país e eu vou brigar sempre por ele. Eu queria dar uma última informação, dizendo o seguinte: em 2019, o imposto de renda arrecadou 400 milhões que poderiam ser de fundos de pessoas físicas e 1.600.000, ou seja, 1,6 bilhões de pessoas jurídicas que poderiam ter ido para fundos. Em 2019, só foram para os fundos 82 milhões de reais. Ou seja, nós deixamos de encaminhar para os fundos 1,5 bilhão de reais. Olha o potencial que os conselhos municipais, estaduais e o nacional têm de arrecadação. Tem dinheiro para todo mundo sobrando. É bom conversar aí com o seu pessoal, se é Estado, com o seu governador, para que ele mande que as empresas estatais e de economia mista do Estado depositem 1% no fundo. Se for de prefeitura, que também tenha entidades, empresas de economia mistas e estatais, que também destine esse dinheiro para o fundo. E lembrar que o fundo do idoso não concorre com o da criança. Cada um pode levar de cada um de nós 1% das pessoas jurídicas e 1% das pessoas físicas, 6% das pessoas físicas, sem um atrapalhar o outro. Pode ser a mesma quantia para os dois. Então, vamos trabalhar juntos, vamos fazer campanhas. E, por último, dizer que no Paraná nós temos 399 municípios e a situação é a seguinte hoje: 392 conselhos municipais. 290 desses conselhos têm plano municipal. 360 desses conselhos têm fundo municipal. Não resta a menor dúvida que o município precisa ter um CPF, Conselho, Plano e Fundo, para poder receber recurso do Conselho Estadual e do Conselho Nacional. Obrigado, gente. Fico à disposição para continuar o diálogo quando for possível. Um abraço, um beijo grande para todos. Eu queria fazer uma correção, porque a Maria Joana está aqui no WhatsApp. Eu acho que na hora que eu falei não me fiz entender. O Conselho Nacional ele foi criado por lei, né? O decreto de regulamentação, a regulamentação dele que veio por decreto. E por conta desse decreto é que foi dada essa baixa no Conselho Nacional. Eu queria deixar aqui, como recados paroquiais, nós temos, né, esse primeiro diagnóstico nacional dos conselhos. Se você vai aqui na entrada do nosso perfil no Facebook, tem o link de acesso para esse diagnóstico. A gente está com a segunda etapa de coleta de informações para a gente fazer a ampliação do diagnóstico. Então, os municípios que não preencheram, o Conselho Municipal que não participou, fica o nosso convite, o nosso apelo para participarem, porque o CNDI aponta que nós temos cerca de 1.400 ou 1.600 conselhos municipais no Brasil, e a gente sabe que não é. Né? Então, a gente tem que provar por A mais B que não é, que nós somos mais, né? A Frente Nacional de Fortalecimento de Conselhos está no Facebook, está no Instagram, a gente tem ali também no nosso perfil todos os links que nós temos hoje aberto. Nós estamos elaborando o nosso site,
a Marcela colocou ali no chat, a nossa ideia, a nossa proposta inicial é de uma live a cada 15 dias, com base nesse diagnóstico. Então, no dia 14, nós já teremos uma live falando da questão das reuniões plenárias e eleições feitas no modo virtual, porque a gente tem um monte de conselho aí que está vencendo a gestão e a gente precisa, sim, fazer as eleições para não deixar vacância nesses cargos, né? E o seu Araújo vai vir aí com essa expertise dele sobre fundos. Ele já está fazendo várias palestras e várias capacitações aí direcionadas, mas ele vem pela frente, né, seu Araújo? Já está convocado. E aí a gente vai falar também desse tema que é bastante importante para os conselhos. Mas a gente entendeu na frente que primeiro a gente tinha que deixar claro aqui que ninguém tem hierarquia com ninguém, que ninguém depende de ninguém, que todo mundo aqui é autônomo. Depois tratar dessa questão aí mais urgente, que é sobre as reuniões virtuais, que tem muito conselho que não está realizando, né? Então, os conselhos estão parados nesse momento em que precisariam estar mais ativos, né? E sobre as eleições, para a gente não deixar esses conselhos aí em plena eleição municipal, sem eleitos para a próxima gestão. Então, a gente precisa ter uma forma de fazer essas eleições, né? Quer colocar alguma coisa, não, Lúcia? Não, tudo bem. Então, gente, é isso. Nós vamos encerrar a nossa live de hoje, já deixando aqui, então, dia 14, às 17 horas, o convite para falar sobre essa legalidade das reuniões e eleições virtuais. A gente vai trazer já alguns modelos, algumas proposições de modelos de resolução e de portarias para os conselhos municipais que não têm esse instrumento ainda, que a nossa ideia, sim, é instrumentalizar e capacitar da forma como a gente tem aqui, de maneira mais genérica, né, sem conseguir se aprofundar em cada conselho, mas trazer um pouquinho mais de orientação para os conselhos a partir do nosso diagnóstico. Então, quem não participou do diagnóstico, reafirmo de novo, por favor, preencha o nosso formulário, participe, que é dali que a gente vai tirar as nossas atuações, tá certo? Muito obrigada, Ana Lúcia, muito obrigada, seu José Araújo, pela participação. Uma pena a Carla não ter conseguido ficar estável aqui com a gente. E quero agradecer a todas as pessoas que ainda estão online. Essa live vai ficar no nosso perfil. E mesmo depois dela, eu peço que vocês curtam as nossas páginas, né, para que a gente apareça mais para as pessoas, porque não adianta a gente ficar aqui falando e falando, e a gente não chegar também em outras pessoas, né, não falar só para nós. E dizer que, para mim, pessoalmente, esse momento é muito engrandecedor, como pessoa, como conselheira, como vice-presidente, que eu estou agora do Conselho Estadual de Santa Catarina, e dizer que realmente, assim, eu nunca perdi os R$50, né, gente? Eu aprendo muito, a gente ganha muito, a gente ganha uma expertise muito grande, quero chegar aos 70 e tantos, quase 80, com esse jogo de cintura do seu Araújo e com essa capacidade de se adaptar ao novo, né, às tecnologias, a estar presente com a gente, porque tem muitas pessoas que fazem 60, 70 e se sentam e dizem, já fiz a minha parte, agora eu não quero mais, né? O seu Araújo é sempre um grande exemplo. Muito obrigada a todos, vou encerrar aqui a nossa live e fica o convite para o dia 14. Até mais, gente. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Um abraço. Tchau.